Graça e paz do Senhor. Eu sou Bruce. E eu sou Ana. Somos servos globais, somos missionários, servindo ao lado de parceiros batistas no Sudeste Asiático e ao redor do mundo. Estamos baseados atualmente na Nova Zelândia. Você gostaria de aprender a se cumprimentar na língua Maori? A saudação é Kia ora, o que significa boa saúde, esteja bem. Isso é uma bela saudação no mundo de hoje, não é? Então, Ana, que hora? Que hora, Bruce? Ana e eu servimos no Brasil por 11 anos. Primeiro com Jami em BH, a terra de feijão, tropeiro e frango com quiabo. E depois como coordenadores das secretarias Cedelim e Redemi da CBN em Brasília, que é a terra de pamonha e pequi. Nosso filho Asa foi criado no Brasil e ele fala português sem sotaque americano. Por isso, os amigos nossos chamam ele de mineiricano. E nossa filha Helena foi criada nas Filipinas. Ela é casada e temos uma netinha. Somos gratos a Gustavo pela oportunidade de compartilhar com você nossa experiência em discernir a vontade de Deus e cooperar com Deus em nossas vidas. Estamos tão impressionados que você está preocupado com esse tópico e seu grupo está concluindo hoje uma série de estudos sobre como identificar e agir de acordo com o chamado de Deus. Na próxima hora, gostaríamos de refletir sobre o chamado de Deus a partir de nossa experiência como missionários transculturais. E para fazer isso, vamos introduzir uma metáfora ou paradigma que nos ajuda a cooperar com o projeto de Deus para nossas vidas e ministério. Chamamos essa ferramenta de paradigma de jornada espiritual. Nossa experiência em procurar a vontade de Deus, como foi isso? Eu reconheço que todo ser humano tem perguntas sobre a vida, né? Por exemplo, qual é o propósito da minha vida? Como posso entender o porquê de minhas experiências? Será que Deus realmente está trabalhando em minha vida ou em nossa vida? Como posso entender o que Ele espera de mim? Como posso descobrir? Como percebemos e valorizamos a ação de Deus em nossa vida? O chamado de Deus para o próximo passo. Preciso fazer faculdade, ou procurar um novo emprego, ou servir como líder dos jovens, ou se casar, ou qualquer coisa. Ou talvez você esteja tentando entender seu passado. Como todas as peças de sua vida se encaixam, como se fosse uma quebra-cabeça. Qual é o propósito do sofrimento, luto ou abuso pelo qual você passou? Como você pode dar sentido a isso? Então, à luz da minha identidade, à luz de minhas experiências passadas, o que Deus quer que eu faça? Quero ser fiel a Jesus. Todos nós desejamos entender o porquê de nossa vida e procuramos obedecer à vontade de Deus. E disse em Efésios, portanto, não sejam insensatos, mas procuram compreender qual é a vontade do Senhor. Isso em Efésios 5. Mas como sabemos qual é o propósito de nossa vida? Então, o primeiro passo é parar e refletir sobre nossa vida para descobrir quais padrões surgem. Quando fazemos isso, descobrimos que a vida é uma jornada espiritual direcionada por Deus e, portanto, está cheia de significado e propósitos. Deus é o Senhor das minhas jornadas de vida. Amém! Já houve várias vezes em nossas vidas em que estivemos em uma encruzilhada,
sem saber qual caminho a escolher. Esta encruzilhada é um tempo de discernimento, perguntando a Deus: qual é sua vontade, Senhor? Qual opção é a melhor? Queremos ser fiéis à sua orientação, então guia-nos, Espírito Santo. Ana e eu servimos nas Filipinas como missionários transculturais durante 9 anos e, para nossa surpresa, fomos convidados a trabalhar na sede de nossa agência missionária nos Estados Unidos. Após cerca de 7 anos de serviço na sede, começamos a nos sentir um pouco inquietos. Parecia que tínhamos completado o trabalho que Deus nos havia chamado a fazer. Sentimos que estávamos chegando ao fim de nosso tempo na sede, mas não sabíamos o que estava por vir. Começamos a perguntar a Deus sobre nosso futuro. Devemos continuar trabalhando na sede? Ou Deus queria que retornássemos ao serviço missionário transcultural e fôssemos a outro lugar? Qual a vontade de Deus para a nossa vida? Entramos em momento de discernimento. Tivemos muitas conversas com Deus pedindo-lhe orientação. Buscamos também a sabedoria de amigos de confiança e pedimos a eles que intercedessem por nós. Meditávamos na palavra de Deus. Pensamos profundamente nas experiências anteriores que tivemos nos Estados Unidos, em Gana, na África Ocidental e nas Filipinas. O que havíamos aprendido? Que sabedoria e habilidades havíamos adquirido? Como Deus poderia querer usar nossas experiências e aprendizagens em uma nova jornada? O que nos traria uma profunda sensação de alegria? Onde estou produzindo frutos? Então, nesse momento, conversamos com os diretores regionais de nossa junta. E, surpreendentemente, recebemos convites para servir com parceiros batistas na Tailândia, no Brasil, no norte da África e na Ucrânia. Todas as opções nos pareciam boas. Como escolher a melhor opção? Cada uma das chamadas exigia habilidades um pouco diferentes e seus contextos também eram bastante diferentes. Naquela época, nossa filha estava na universidade, mas tínhamos que levar em conta nosso filho de 11 anos de idade. Qual opção seria a melhor para ele? Gente, foi um tempo muito desafiador. Embora cada chamada tivesse suas vantagens, uma delas ressoava melhor com nossos temas e experiências de vida. E isso foi a chamada da Jami, da CBN, para servir no Brasil. E estamos tão felizes que Deus revelou que essa foi a melhor opção. A chamada de servir no corpo docente da Jami se encaixa bem em nossa experiência na preparação de missionários de nossa junta, bem como em nosso trabalho de preparação de missionários transculturais nas Filipinas. Os candidatos em treinamento na Jami estavam se preparando para servir na África, Ásia e América Latina, assim como na Europa. Portanto, esta chamada da Jami foi consistente com nossos temas de servir como ponte entre culturas, equipar outros e também treinar líderes. Também a chamada da Jami proporcionou uma oportunidade maravilhosa para nosso filho para continuar sua educação no Colégio Batista em BH, neste caso. E assim, nós despedimos de nossa família, nossa igreja, nossos amigos e chegamos ao Brasil, onde servimos por 11 anos. Ao fim dessa jornada, nós nos transferimos para Aotearoa, Nova Zelândia.
Essa decisão de mudar do Brasil para a Nova Zelândia já é outra história de busca da vontade de Deus à luz de nossos temas e habilidades de vida. Realmente, se quisermos ganhar e crescer em sabedoria, precisamos examinar a nossa vida, não é? Minha vida tem um propósito ou não? Existe um padrão ou são todas coincidências, todos os acontecimentos da minha vida? Como posso integrar experiências aparentemente não relacionadas e descobrir coerência? Como posso descobrir as lições de Deus que quer me ensinar? Em resposta, queremos apresentar o paradigma da jornada espiritual, uma ferramenta para examinar a vida. O paradigma descreve um padrão que nos ajuda a compreender nossas experiências e descobrir o que Deus quer nos ensinar através dessas experiências. Isso nos ajuda a perceber melhor a presença de Deus em nossa vida e cooperar com Ele no projeto dele, não somente em nossa vida, mas também para toda a criação. Então, de onde vem esta paradigma? Ela se baseia tanto em nossa experiência comum de fazer viagens, quanto em um padrão que vemos repetidamente na Bíblia. Realmente, a Bíblia inteira é um registro das jornadas de Deus com seu povo. Jornadas, por exemplo, de Abraão, José, Naomi e Ruth, a rainha de Sabá, o próprio Jesus, Paulo, Priscila e Aquila e muito mais. Então, cada jornada física ou espiritual consiste em 5 fases. Chamamos essas fases de preparação, descoberta, cooperação, chegada e renovação. Veja-se se pode detectar cada uma dessas fases nessa historinha da minha viagem a BH. Digamos que eu adoro comer boa comida, eu adoro realmente, e tive a oportunidade de apreciar um excelente frango com quiabo em BH. Parece-me agora o momento certo para visitar BH e minha amiga Márcia, que faz o melhor frango com quiabo no mundo. Então, eu faço todos os preparativos, faço as malas, embarco em um avião e viajo para BH. Passo tempo com Márcia e Marcelo e aproveito a companhia deles. E a cozinha de Márcia. Finalmente chega a hora de dizer tchau. Agradeço-lhes por me receberam e lhes digo que sentirei falta deles quando voltar para casa. No meu voo de volta, lembro-me de bons momentos que tive com Márcia e Marcelo e agradeço a Deus por ter tão bons amigos. De volta para casa, percebo como sou abençoada e resolvo convidar meus amigos para me visitar nas próximas férias. Então, as jornadas espirituais seguem o mesmo padrão. O conteúdo é diferente, claro, mas todas seguem um padrão comum. O paradigma é composto de 5 fases que descrevem como somos guiados por Deus para alcançar os propósitos dele ao longo de nossas vidas. A primeira fase, fase 1, se chama a jornada inconsciente, a jornada de preparação. Muitas vezes, os acontecimentos em nossa vida não são resultado de uma escolha consciente, mas sim, as coisas acontecem e não sabemos seu significado no momento. Por exemplo, Moisés, quando isso você pode ver em Êxodo, capítulos 1 e 2, esses capítulos contam a história de seus primeiros 80 anos, o nascimento dele, o fato que o faraó ia matá-lo, mas sua mãe o colocou em uma cesta, ele tentou salvar um hebreu, fugiu para o deserto e se casou com a Zípora,
tornou-se um pastor mesmo de ovelhas, né? Ele não sabia na hora, mas tudo isso estava preparando Moisés para receber um chamado de Deus. Fase 1 é um tempo de fazer as malas, com habilidades, ferramentas, experiências e tudo isso. Os eventos durante a fase 1 só podem ser totalmente compreendidos quando olhamos para trás e refletimos sobre eles à luz de fase 2. Você já experimentou isso? Houve momentos em sua vida em que você olhou para trás e de repente entendeu por que um evento aconteceu, né? Ou você conheceu aquela pessoa, né? Ou você teve aquela experiência. Isso é a verdade sobre a fase 1. Fase 2 se chama o encontro com a revelação de Deus. Se chama também chamado, né? E esse chamado é um chamado para alcançar um objetivo ou chamado para um alvo. E Deus cria os vínculos, as conexões entre você e os outros companheiros e companheiras da jornada. Se chama também a fase de descoberta. A segunda fase é o início de nossa participação consciente na jornada espiritual. Por exemplo, Isaías, Deus o chamou para profetizar em Israel e chamar o povo para o arrependimento. Isso se chama em Isaías capítulo 6. Vocês lembram daquela frase bem famosa? Eis-me aqui, envia-me a mim. Para Moisés, foi quando ele encontrou a sarça ardente. A fase 2 se compõe daquela sarça ardente em fogo, e o fogo simboliza santidade e poder. E Moisés respondeu, ele abraçou, levou um tempinho para ele realmente abraçar esse chamado, mas ele realmente entendeu o chamado. Nessa fase, percebemos que eventos e relações pessoais que aparentemente estavam isolados, agora estão ligados de formas que nos foram ocultadas. Na fase 2, recebemos o chamado de Deus, mas como decidimos, avaliamos se o chamado realmente é de Deus ou é simplesmente, né, a nossa ideia. Nossos sentimentos não são confiáveis, né? Eu posso pensar, tudo bem, eu gosto disso, por isso deve ser de Deus. Ou, ao contrário, eu não gosto, então não vou responder, não vou obedecer. Gente, nossos sentimentos enganam a gente, não é? A gente tem que ficar muito esperto, muito sábia para discernir realmente o que é a vontade de Deus. E como fazer isso? Qual é o processo? Primeiro, olhar para trás e tenta definir marcos, eventos importantes, né? E talvez eles tenham o mesmo tema. Então, o princípio desse processo é pela graça de Deus, você estava preparado para receber o chamado, né? Você não entendeu porque passou por essas experiências e conheceu essas pessoas, mas agora você entende. O modo da revelação, a revelação do chamado, não é importante. Pode ser em qualquer forma, pode ser através dos sonhos, né? Através de uma pregação, através de uma reunião, uma conversa, de uma sarça como Moisés. Eu nunca passei por isso, mas tem pessoas que recebeu esse chamado através da natureza. A fase 2 chega ao fim quando abraçamos o caminho que ele preparou para nós, em que ele revela o que, ou seja, o alvo dessa jornada e com quem, os companheiros, as companheiras que vão
andar bem ao lado da gente. Então, pergunto, você já experimentou isso também? Houve momentos em sua vida em que percebeu o chamado de Deus? Então, ao abraçar o chamado de Deus, ao perceber e receber esta chamada, a gente entra em fase 3, que nós chamamos da jornada consciente, em que o foco é cooperação. Deus nos chama para uma jornada com propósito. E este propósito é manifestar um aspecto do reino de Deus. Ao receber a chamada, agora sabemos o que Deus quer que eu faça e com quem eu vou trabalhar. Nunca caminhamos sozinhos na jornada, caminhamos juntos com outros e somos chamados a ajudar uns aos outros. Mas Satanás sabe bem disso e tenta quebrar ou destruir nossa unidade para nos desencaminhar, para nos desviar, para que não possamos cumprir o propósito para esta jornada. Mas como cumprimos o propósito da jornada nesta fase 3? Nós trabalhamos juntos com Deus, em direção ao objetivo e junto com outras pessoas reveladas por Deus em fase 2. Fazendo, enfim, Jesus o verdadeiro Senhor de nossa jornada. Deus é que nos disse onde, como, com quem e quando. E nossa resposta em fase 3 é ficar fiel. Ficar fiel e sejamos também fortalecidos e ungidos pelo Espírito Santo. Então, você já experimentou isso? Esta fase 3? De trabalhar juntos com outras pessoas na direção de um alvo revelado por Deus? Bem, mas toda jornada chega até seu fim. Toda jornada física ou espiritual. Então, quando nós começamos a perceber que já cumprimos o propósito, o alvo dessa jornada, começamos a entrar na fase 4. A fase de alcançar, ou reconhecer que alcançamos o objetivo. Nós chamamos essa fase da fase de chegada. Porque nesta fase, a jornada está acabando. Terminamos o curso, saímos da cidade, resolvemos a mudar de emprego. E chegou o momento de dizer tchau para os lugares, os trabalhos e as pessoas. E a tarefa de fase 4 é pausar, refletir, louvar a Deus e valorizar nossos companheiros e nossas companheiras. E neste tempo de fase 4 de reflexão, o nosso alvo, nossa tarefa é ganhar perspectiva. Qual sabedoria você ganhou por causa da jornada que está finalizando? É apreciar o agir de Deus que nós testemunhamos em fase 3. E louvar a Deus, né? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, como se diz em Romanos. Esta fase 4 também é tempo de valorizar a importância de nossos companheiros, nossas companheiras durante a jornada. E aprofundar nosso relacionamento com essas pessoas e especialmente com Deus. Porque em fase 4, percebemos que o alvo dessa jornada é se tornar mais como Jesus e agir como Jesus agia. Então, essas são as coisas prazerosas que acontecem em fase 4, né? Sentimentos de vitória, de alcançar o objetivo, mas também fase 4,
às vezes é uma experiência de morte, porque o tempo está acabando. Os nossos relacionamentos estão se mudando. Estamos mudando ou o trabalho, ou o nosso lugar físico, ou os dois. Né? E essa experiência também acontece conosco e nós percebemos isso como um tempo de morte. E por causa da fase 4 de uma jornada, nós podemos nos identificar com Jesus, né? Com a tristeza e a alegria desse momento, né? Porque Jesus nos mostrou como finalizar nossas jornadas e também vai até o final. E para Jesus foi o tempo de morrer mesmo. Então, sentimentos de perda e desespero, tristeza e depressão, até cansaço, são naturais e normais no final de uma jornada. Você já experimentou isso? Como tem sido para você quando percebeu que já cumpriu o chamado de Deus e agora teve que concluir a jornada, né, de trabalho ou com relacionamentos com pessoas? Mas, gente, esse tempo de sentimento da morte e finalizar e fechar não é o final da história. A vida de Jesus mostra isso para nós. Porque a fase 5 é a fase da ressurreição. E nossa entrada é uma nova vida, o tempo de renovar nossas forças, nossa visão, nossa energia. E na vida de Jesus, essa fase 5 realmente foi uma ressurreição física. Para nós, fase 5 é uma fase com um tipo de ressurreição espiritual, uma entrada em uma nova vida, com agora a sabedoria e as experiências que nós ganhamos durante a jornada que já se fechou. E em fase 5, os sentimentos pesados de cansaço e desespero se mudam para sentimentos de vitalidade e propósito. Nós não somos a mesma pessoa que éramos no início da jornada que já se fechou. Somos pessoas diferentes no final da jornada. E iniciamos, nessa fase 5, a fase 1 da próxima jornada. Por exemplo, na vida de Jesus, as aparências de Jesus após a crucificação, quando Jesus instruiu os discípulos e aguardou em Jerusalém, foi o tempo, a fase 5 para Jesus, as aparências. Mas para a próxima jornada para os discípulos dele, todo esse tempo foi fase 1. Fase 1, preparando para a nova jornada que foi revelada quando receberam a unção do Espírito Santo. Então, fase 5 faz parte da fase 1 da próxima jornada, e esta nos prepara para a próxima. Então, você já experimentou isso também? Ao terminar uma jornada, ao passar pelos sentimentos pesados, você já experimentou essa espécie de ressurreição, essa nova visão e energia? As jornadas registradas na Bíblia servem como exemplos para orientar nossas vidas. Elas não apenas contêm lições morais e éticas, mas sim demonstram como Deus se relaciona conosco na vida. Então, vamos analisar, vamos dizer, né, uma jornada bem famosa, que todo mundo conhece. Isso é essa jornada de José, né, cujo tema é salvando o Egito e sua família da fome. José olhou para trás em Gênesis 45 e ele reconheceu o papel de Deus
ao levá-lo ao Egito. Ele viu que sua vida tinha um propósito, realmente, que era salvar não apenas Egito e sua própria família da fome, mas proteger o povo hebreu para que pudesse cumprir o pacto de Deus declarado a Abraão. Então, quais foram as fases da jornada da vida de José? Comece a análise com a fase 2, quando Deus revelou esse propósito e chamou José. E quando a gente analisa a nossa própria jornada, sempre começamos na fase 2. E isso é mais fácil entender o percorrer da nossa jornada. Então, em fase 2, José, ele interpretou o sonho do faraó e respondeu ao chamado dele para salvar o Egito da fome. E o tema dessa chamada foi, realmente, salvar o Egito e sua própria família. Então, vamos pensar o que o preparou para o chamado na fase 2. O que foi a fase 1 dele? É isso mesmo. É quando ele enfureceu seus irmãos, quando ele lhes contou seus sonhos, né? Aqueles sonhos maravilhosos dele, quando tinha uns 17 anos só. José foi subsequentemente traído, né, pelos irmãos e vendido como escravo. Ele já sabia, ele já entendia como Deus iria usar essa terrível experiência de jeito nenhum. Ele não sabia nada. É por isso que essa fase se chama inconsciente. E fase 3, isso acontece durante aqueles primeiros 7 anos em que José cooperou com Deus e com o povo egípcio para colher grãos. Durante os 7 anos de fome, ele usou esses grãos para alimentar, né, o povo. E a família de José veio ao Egito em busca de alimento, e o faraó lhes deu sua própria terra para viver. Fase 4 dele foi uma fase muito interessante. Agora, os 14 anos já se passaram, e a fome terminou, e José alcançou seu objetivo. Glória a Deus por isso. Olhando para trás, quais são as lições que José aprendeu de sua jornada espiritual? Deus pode... Isso é uma apresentagem central, né, dele. Deus pode usar até mesmo as tragédias para realizar algo ou algum objetivo. Isso é uma aprendizagem muito, muito importante para nossas vidas também. Em fase 5, isso foi o tempo de reintegração com a família. Já é uma pessoa diferente, José já é, e ele começa uma nova jornada neste momento. Vamos fazer algo, talvez seja um pouco interessante. Vamos pensar em nossa história, que Bruce contou, a história do nosso chamado para servir como missionários transculturais no Brasil. Quando aconteceu aquele fase 2? Foi isso mesmo, quando a gente aceitou o chamado a servir na Jami. Então, a gente abraçou esse chamado mesmo diante de várias outras opções boas, né? Outros convites de servir na Tailândia, na Ucrânia, etc. A fase 1 nossa foi todo o preparo na Gana. Gana é na África Oeste, né? A gente servia lá por 3 anos. Também a nossa experiência na junta de nossa International Ministries, Ministérios Internacionais, e a nossa experiência, nosso serviço nas Filipinas. A fase 3 foi o quê? Claro, que foi quando a gente estava servindo lá na Jami, fazendo parte da equipe de treinamento dos missionários transculturais, também em nosso serviço na CBM,
nas secretarias de Cedeline e Redimi. Então, isso foi a nossa fase 3. Fase 4. E isso aconteceu quando a gente sentiu que já tinha terminando o trabalho que Deus nos chamou para fazer no Brasil. Isso não foi que a gente não estava com alegria em nosso serviço no Brasil, não foi nada disso. Foi simplesmente o sentimento, o entendimento de Deus que a gente já cumpriu, né, o chamado dele em nossas vidas. E a fase 5 foi o tempo nos Estados Unidos, após deixar o nosso amado Brasil e antes de chegar na Aotearoa. Muito bem, Ana. Então, agora você entende os princípios centrais das jornadas espirituais, né? O que é uma jornada espiritual, quais as fases, o que Deus faz e como cooperamos com Deus em cada uma dessas fases. Mas a gente não quer criar a ideia, a impressão, é que nossas jornadas são acontecimentos lineares e indivíduos, né? Mas a gente quer enfatizar é que nós estamos em várias jornadas espirituais ao mesmo tempo. Por quê? Porque Deus tem muitos propósitos e Deus nos usa em várias maneiras. Realmente, nossas jornadas estão interligadas uma para a outra e várias jornadas simultâneas também e jornadas com outras pessoas. Tudo isso nos ensina é que cada jornada espiritual é, sim, uma coisa única, né? um evento único, mas que não pode ser repetida. E o propósito de cada jornada espiritual é que nós tornamos mais maduros e que cresçamos em sabedoria, compreensão e fé, mais da imagem de Jesus. Então, nós imaginamos, nós percebemos a natureza das nossas jornadas espirituais de forma espiral, como estamos nos mostrando agora. A espiral representa o fato de que nossa vida não progride de forma linear, mas encontra reviravoltas e reviravoltas inesperadas. O fluxo da espiral é de dentro para fora e não é como reencarnação, que é um círculo de repetição, mas sim Deus trabalha em nossa vida para que possamos crescer. Então, é uma espiral dos espirais. Então, quando a gente enxerga a nossa vida com uma série de jornadas espirituais múltiplas, em que Deus trabalha para realizar a missão dele por meio dessas jornadas e para trabalhar em nossa própria vida, a gente pode perceber que de jornada para jornada, de jornada em jornada, há certos temas que se manifestam repetidamente. Às vezes são temas positivos, mas às vezes a gente percebe temas repetidos que são negativos também. Temas positivos enriquecem nossa vida, nos aproximam de Deus, mostram porque o Senhor pensa que você e todos nós somos especiais, pessoas únicas, mas infelizmente temas negativos nos desviam, dificultam nosso crescimento e a nossa fidelidade a Deus. E se estes temas negativos não foram reconhecidos e confrontados e tratados, os temas negativos continuarão a impedir nossas viagens, nossas jornadas e, portanto, vão continuar dificultando nossa fidelidade e crescimento. Então, vamos analisar os temas da jornada espiritual de alguns personagens bíblicos. Vou citar o nome
e você identificará os temas da pessoa. Por exemplo, Jacó. Quais os temas repetidos ao redor durante a vida do Jacó? Claro, o tema de engano, tema de decepção, de tirar aquilo que não é seu. Neste caso, são todos temas negativos. Mas vamos para Barnabé, no Novo Testamento. Pense nisso. Quais os temas repetidos que aparecem durante a vida, registrada pelo menos na Bíblia? Sim, são temas de encorajar pessoas, mentorear os outros. E vamos pensar num grupo. Não somente indivíduos têm temas nas jornadas de vida, mas também grupos. Vamos pensar no povo de Israel. O Antigo Testamento conta as várias jornadas espirituais do povo de Israel. E quais os temas repetidos? Temas de resiliência. Sim, é uma coisa boa, mas também descontentamento, infidelidade, murmuração, que todos esses temas negativos resultaram em julgamento, né? Os desvios das jornadas intencionalmente planejados por Deus. Então, vamos dar uma olhada aos temas positivos de dons, habilidades, atitudes que você tem usado repetidamente e com sucesso, né, na sua vida para completar muitas jornadas. E vamos louvar a Deus por esses temas positivos, porque esse reconhecimento é libertador, porque reconhecer nossos temas positivos também nos dá direcionamento e um propósito, esclarecem o propósito da nossa vida. E enfrentado com muitas escolhas, com essa encruzilhada de decisões, os temas, o reconhecimento dos nossos temas, também positivos ao menos, nos dá uma direção, nos ajuda a tomar uma posição. Mas também vamos reconhecer os temas negativos, porque esses hábitos e vícios, atitudes e crenças, esses temas têm atrapalhado ou desviado repetidamente nossas jornadas. Igual a Ana falou, os temas positivos em nossas vidas, em nossas múltiplas jornadas espirituais, são, de vez em vez, capacitar outras a alcançar seu potencial, trabalhar como pioneiros e servir como ponte entre pessoas, grupos e nações. Então, vamos para perceber mais sobre nossos temas positivos e negativos. É isso mesmo, Bruce. A questão é como reconhecer e utilizar os temas positivos em nossa vida, né? Porque o nosso alvo é empregar o tema para espalhar o reino de Deus, não é? Isso é o alvo maior da nossa vida. Queremos reconhecer e agradecer a Deus, né? E agrada a Deus por meio desses temas, por meio do nosso serviço, nossa fidelidade diante dele. Então, quais os exemplos de temas positivos? Pode ser, por exemplo, servir na retaguarda, como Maria Madalena. Pode ser um tema de perdão, de confiar em Deus, de paciência. Eu quero muito essa trazer ordem ao caos, liberar os marginalizados. Um tema de restauração, né? A restauração da vida, do ambiente. Você conhece alguém que tem essa tema na vida dela?
renovar a esperança dos outros, trazer cura, pensar fora da caixa. Nossos filhos pensam muito dessa forma. Isso é um tema muito forte na vida do nosso filho. Quando você percebe que esses são os meus temas positivos, você pode usar esses temas para nortear a escolha da próxima jornada, sabendo que Deus vai utilizar os seus temas no futuro chamado. Mas como conhecer e tratar os temas negativos? Porque realmente a gente tem que tratá-los, né? Reconhecer, se arrepender e pedir a graça de Deus para o tema ser transformado e usado para ganhar mais sabedoria. Quais são os exemplos de temas negativos? A gente pode mencionar, por exemplo, eu conheço um irmão que o tema dele é de nunca completar a tarefa. O curso, emprego, ministério, trabalho, qualquer coisa, ele nunca completa. Isso tem sido um grande desafio para ele. Outros, questão de estar em controle o tempo todo, desconfiar nos outros ou manifestar rebelião contra a autoridade. Outro tema negativo, o medo de ser abandonado, né? A culpa falsa, um tema negativo muito forte na vida de várias pessoas. O tema de não perdoar, o tema de ganância, né? Sempre essa pessoa quer roubar a glória do outra pessoa, ou roubar o poder do outro. Aquele tema de, eu não sou ninguém, eu não mereço nada. O que é isso? O tema de, isso mesmo, baixa autoestima. Isso pode se manifestar como um tema negativo em sua vida. A incapacidade de cooperar com outros. Não, enfim, tem vários temas positivos e temas negativos em nossa vida. Mas a gente tem que lembrar que temas negativos são muito poderosos. Compartilhar esses temas somente com Deus, né? Converse com Deus, confesse isso diante de Deus. Também é muito interessante conversar sobre isso com um amigo confiável, não com qualquer pessoa. Isso já é uma coisa perigosa, revelar seus temas negativos com alguém, porque outros podem usar essa informação para te ferir. Então, procurar aquela pessoa confiável, um conselheiro espiritual em que você tem muita confiança para conversar sobre seus temas negativos e como tratar esses temas para que eles possam se tornar temas positivos. Um dos meus temas negativos agora eu posso dizer que não é mais, mas isso foi um tema muito negativo na minha vida, o tema de confiar demais nos outros, sem reservas, né? Agir como aquela pessoa bem ingênua. Eu confio muito nos outros, eu não devo fazer isso, eu preciso ser sábia, eu preciso exercer sabedoria na minha vida, discernimento para saber se essa pessoa realmente tem intenções boas ou más, né? Aplicado na vida da igreja, a gente pode pensar sobre os temas negativos e positivos também. Aquela igreja que sempre recebe e desperta pastores, e pastores vem e vai, vem e vai, vem e vai, vem e vai. Se chama essa igreja matador de pastores, né? Pode ser também um tema de infidelidade, divisão e conflito. Mas também existem temas positivos, né, para uma igreja, um tema de servir, um tema de trabalhar na área de artes, coisas assim. Então, igrejas, tanto grupos quanto individuais têm temas, como igrejas, elas têm temas também. Muito interessante analisar sua própria igreja para definir quais são os temas negativos e positivos, né, da sua igreja.
E em sua própria vida, seria muito interessante pedir a Deus que lhe mostre os temas positivos e negativos de sua vida. Olha, seus amigos e amigas já os conhecem, podem conversar com eles para descobrir quais os temas, né? Tanto positivos quanto negativos. Mas tenha cuidado, como eu falei, revele seus temas negativos somente àqueles em que você tem toda confiança, porque outros podem usar o conhecimento de seus temas negativos para prejudicá-lo ou danificá-lo. Então, tenha muito cuidado, mas também glorifique a Deus pelos temas positivos em sua vida. Muito bem. Então, a grande mensagem que Anne e eu queremos trazer para vocês é que Deus age em nossas vidas de propósito. Deus tem propósito e Deus nos capacita, Deus nos chama, Deus nos usa para os grandes propósitos de Deus, para nossas vidas pessoais e também para a criação. Então, qual a relação entre a sua chamada e o grande propósito de Deus? Como o chamado de Deus em sua vida se relaciona, né, com o que Deus está fazendo no mundo? Tomás de Aquino diz que Deus se deleita em nos atrair para sua causalidade, o que significa que podemos participar do que Deus quer realizar. Oh, que grande privilégio, gente, né? Porque a grande narrativa da Bíblia é a história de Deus agindo para redimir e restaurar toda a criação que atualmente está desfigurada e distorcida por causa do pecado humano. E toda a Bíblia diz que as preocupações de Deus são nossas preocupações. E Deus está preocupado com o quê? Com o sofrimento humano e ambiental causado pela pobreza em suas expressões. As 4 expressões: a pobreza espiritual, pobreza relacional, pobreza financeira e pobreza material. E, portanto, quando pensamos na vontade de Deus para a nossa vida, precisamos vê-la a partir da perspectiva de Deus. Como podemos cooperar na grande obra de redenção e restauração de Deus, mesmo em nosso próprio contexto particular? Talvez você esteja pensando, então isso é interessante, mas como discernir a vontade de Deus em minha própria vida? Quais são os passos práticos que eu posso tomar, né? Podemos compartilhar algumas sugestões de acordo com nossa experiência, mas eu tenho toda certeza que você também pode ter algumas sugestões ou recomendações. Mas antes de mais nada, lembre-se da promessa de Deus em Jeremias 29, que disse assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Essa promessa me dá muita, mas muita alegria e paz. Deus sempre quer o melhor para mim. Deus sempre quer o melhor para você também, meu amado, minha amada. Então, onde você deve começar a descobrir a vontade de Deus e o chamado dele em sua vida? Primeiro passo, não será uma surpresa para você. O que você acha? É isso mesmo, orar, conversar com Deus, né, para ganhar sabedoria e direção. E não aquela oração que você sempre fala, mas sim aquele momento que você fica quieto e você vai dar ouvidos a Deus para revelar a vontade dele a você. E Mateus 7:7 diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batem e a porta será aberta.
Deus quer revelar a sua vontade e o chamado dele para nossas vidas. E só precisamos fazer um esforço para buscar a sua vontade. O segundo passo é meditar na palavra de Deus. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Isso é do Salmo 19. O que Jesus quer falar a você através das Escrituras? Fiquem quietos, né? Diante das Escrituras e procurar ouvir a voz de Jesus, o norteio do Espírito Santo, né? Terceiro passo, analisar a sua vida como uma série de jornadas espirituais para descobrir quais padrões surgem, né? Pensar nas experiências e habilidades, suas paixões, o que faz seu coração bater mais rápido, assim, pá, 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 pá. Quando você se sente que está no centro mesmo da vontade de Deus, onde você está produzindo frutos, Como Deus poderia querer usar as suas experiências de vida em uma nova jornada, né? Ele vai te dar um chamado para começar essa jornada. Quais habilidades havia adquirido naquelas jornadas anteriores? Então, tudo isso faz parte desse terceiro passo. E o quarto passo? O quarto passo é, ao enxergar nossa vida como uma série de jornadas espirituais, dá para perceber que há temas repetidos que acontecem e ocorrem ao decorrer da nossa vida. Então, quais os temas que a gente pode agora perceber? Porque esses temas positivos representam por quê e a razão pela qual você é uma pessoa muito especial e também representam como Deus quer te usar. Então, quais são os temas positivos que se repetem em sua vida? Como que Deus quer utilizar esses temas em sua próxima jornada? Quais os temas negativos que têm atrapalhado as jornadas anteriores? E como que você precisa tratar esses temas para não repetir, para não entrar de novo nesses desvios das jornadas. O passo 5 é buscar a sabedoria dos seus amigos de confiança e pedimos a eles que intercedessem por vocês. Lembre o que a Ana já falou, que os seus amigos às vezes reconhecem os temas das suas jornadas melhor que você. E, às vezes, Deus usa essas pessoas para te nortear, para falar a palavra de Deus diante das decisões. Então, nós fazemos parcerias com outras pessoas, não somente pelos motivos pessoais, mas também para cumprir os temas que representam a vontade de Deus para a nossa vida, para aumentar, para capacitar nossas jornadas. Então, vamos buscar a sabedoria dos nossos amigos, das nossas amigas de confiança que Deus quer usar. O ponto 6 é um ponto um pouco mais desafiador, porque às vezes a melhor coisa a fazer quando estamos buscando a vontade de Deus é esperar. A espera é o grande desafio, especialmente da fase 1 de uma jornada espiritual. Essa parte da jornada inconsciente em que Deus está trabalhando, mas a gente não está percebendo o agir de Deus. Então, vamos, especialmente na fase 1, vamos aprender a esperar e ter fé que Deus vai mostrar o caminho certo. Às vezes, estamos em fase 1
porque as condições ou nós mesmos não estamos prontos para receber o novo chamado. Então, talvez Deus esteja esperando que você amadureça para que você esteja pronto para receber o chamado dele. Então, tem vários propósitos. E o tempo de espero não é somente a zona neutra, mas o tempo muito frutífero em que Deus está nos preparando. E finalizando, não fique paralisado pelo medo de que você possa escolher a chamada de Deus para uma jornada de forma errada. Não. Tenha fé. Apenas dar um passo na direção que você acredita será mais próxima da vontade de Deus. Sempre respondemos a Deus com esse tipo de dúvida em nossa mente. E a gente não vai chegar até certeza absoluta. Não. É igual usar Google Maps para dar direções à nossa viagem. Não é. Acontece com você quando você está numa jornada e você faz uma virada errada, né? Uma escolha errada na jornada. O que faz o Google Maps? Simplesmente redireciona a sua rota e mostra o caminho para voltar ao caminho certo, né? Para chegar até ao destino. E Deus age de forma assim, em minha vida, em sua vida. Se você fizer uma volta errada, enquanto tentando ser fiel, Deus irá direcionar seus passos para que você volte ao caminho certo. Não tenha medo, né? Vamos responder a Deus de forma fiel e pronto para receber o redirecionamento de Deus, se escolhemos errado. Deus é muito gracioso, gente, para nós. É verdade, Bruce. Então, amados, amadas, esperamos que esta apresentação ajude você a discernir e obedecer à vontade de Deus em sua vida. Lembre-se de que você é uma filha amada, muito amada, um filho amado e muito amado de Deus. E que o Senhor tem bons planos para você. Você não está sozinho, sozinha. O Espírito Santo se deleita em guiar você na jornada de sua vida e Deus tem providenciado amigos e amigas, família e mentores que caminharão com você. E nossa oração para vocês é que o Senhor derrame suas bênçãos sobre você e para que você possa se perceber e responder e ser usado por Deus para abençoar os outros. Que o Senhor te abençoe ricamente nas suas jornadas espirituais. Amém. Amém.